Prezados e amados irmãos, queridos internautas, uma mensagem que nós podemos dizer que nos veio desta forma completa para nós, mostrando exatamente sobre o espírito de luz e também espírito das trevas. Amados, se nós se perguntarmos a cada um de nós, ou se nós perguntássemos a todas as pessoas da face da terra, eu diria que quase todas, talvez não todas, mas quase todas diriam que querem o reino dos céus. Diriam que o seu espírito resplandece luz. Mas, prezados, o que nos define o espírito de luz é as nossas obras. As nossas obras nos definem se nós temos a luz do espírito da verdade ou se ainda existe trevas, ou se ainda estamos no pecado. Amados, em nossas sagradas escrituras, nós temos, assim como temos nesta mensagem, a confirmação, a definição ainda mais completa daqueles que almejam o reino dos céus, que se dizem serem servos de Cristo, mas ainda estão em trevas, ainda estão em pecados. Amados, lá em João, capítulo 1, verso 6, nós temos nas Sagradas Escrituras a seguinte narrativa: se afirmarmos que temos a comunhão com Ele, com Deus, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Como Jesus, Ele mostra em sua palavra e transcrita nesta mensagem, irmãos, muitos dirão que são servos de Cristo. Muitos se apresentarão como seus servos, como seus discípulos, como apóstolos, enfim, como pessoas que transmitem luz. Mas muitas destas são transfiguradas, ou seja, apenas uma aparência de luz. Mas na verdade, não existe nenhuma luz ao espírito que é mentiroso, que é enganador. E nesta igreja apostólica, prezados irmãos, existe esta grande verdade, a definição de que exatamente a Santa Vó Rosa é o Consolador, serva de Deus, eleita pelo nosso Deus, por Jesus, que recebeu toda esta luz, toda esta virtude gloriosa do Espírito Santo de Deus e trouxe-nos esta verdade. Nesta confirmação, Jesus mostra que não é qualquer um para que Jesus se manifeste o seu poder. É muito simples, irmãos, falarmos que nós somos de Cristo Jesus. É muito simples nós falarmos ou ouvirmos alguém dizer que Cristo manifesta o seu poder através de tais pessoas. Mas apenas são enganosas. E Jesus, Ele mostra, irmãos, com clareza para que não sejamos enganados, para que não possamos crer de qualquer forma, mas para crermos verdadeiramente no Cristo ressurreto de Deus, para que crermos verdadeiramente em Deus, em um Deus vivo, não um Deus de apenas aparência. Prezados irmãos e irmãs, separei mais uma passagem de nossas Escrituras Sagradas para trazer nesta oportunidade para que agreguemos a esta mensagem do nosso boletim e meditemos. Em Mateus 6, 22
e 23, nós temos a seguinte palavra que diz: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremenda trevas são. Palavras de Mateus 6, 22 e 23. Nesta parte, prezados irmãos, prova-nos o poder de nossos olhos. Quando nós focamos em alguma coisa, nós atraímos aquilo da qual nós olhamos. E nesta palavra exatamente nos descreve: se os nossos olhos estão voltados, estão focados para as coisas boas, eu estou atraindo a verdadeira luz para o meu espírito. Mas se os meus olhos estão focados em coisas enganosas, eu estou atraindo trevas para o meu espírito. Por isso, prezados irmãos, é preciso de que nós observemos de como está, aonde estão os nossos olhares, para as coisas de Deus, para aquilo que realmente é verdadeiramente de Deus, e não apenas coisas superficiais desta terra. Por isto, prezados e amados irmãos e irmãs, esta igreja apostólica mostra-nos esta grande verdade. E se nós conhecemos esta grande verdade e vivermos nesta verdade, temos a garantia de então chegarmos à glória de nosso Deus. Mas precisamos buscar cada vez mais para nós o entendimento para as coisas de Deus, para que possamos continuarmos atraindo ao nosso espírito a luz verdadeiramente de Deus do reino dos céus. Prezados, que nós possamos sermos esta luz do mundo, como Jesus, ele mesmo disse: vós sois a luz do mundo. Que nós possamos resplandecermos em nosso espírito esta grande verdade do reino dos céus, para que os homens, para que a humanidade vejam, conheçam que aqui temos nesta igreja apostólica a verdade do Evangelho de Cristo Jesus. Não enganamos a ninguém, mostramos então quem é o verdadeiro Deus. Mostramos verdadeiramente quem é o verdadeiro Jesus, quem é Maria Santíssima, quem é este Consolador, a Santa Borrose, quem é este profeta de Deus, o nosso querido e santo irmão Aldo. Que nós possamos, irmãos, termos como metas em nossas vidas, de podermos assim prosseguirmos em nossa caminhada para o reino dos céus. Amados, nesta oportunidade, também como continuidade da explanação desta mensagem do nosso boletim, voltado um pouco para o sentido desta reunião de oração. Um momento muito especial para nós, para podermos fazer as nossas orações individuais. É neste momento, prezados, que nós buscamos de Deus a sabedoria divina do Espírito Santo do Pai. São nestes momentos, irmãos, que nós buscamos atender às nossas necessidades. Através da nossa oração, nós conseguimos nos aproximarmos de Deus. Deus, Ele conhece, irmãos, o coração de cada um de nós. E muitas das vezes, existem pessoas que são tão tímidas em abrir o seu coração para Deus. Muitas às vezes estão em trevas, mas não conseguem despertar este desejo de buscar de Deus esta sabedoria, para que sejam libertadas, para que consigam entender o que esta igreja apostólica nos mostra, nos ensina,
às vezes continuam com dúvida nos seus corações, mas eu diria, irmãos, busquemos de Deus esta sabedoria, se esta for a necessidade. Se esta for a necessidade de nós, busquemos o entendimento para que conseguimos enxergarmos com os nossos olhos espirituais a grandeza que temos diante de nós e que muitas das vezes não conseguimos enxergarmos pelos nossos olhos espirituais. Muitos, às vezes, ao ponto de não conseguir enxergar, mantêm e alimentam dúvida em seus corações sobre o ministério da Santa Barrosa, sobre o ministério do Santo Irmão Aldo, sobre o que nós ensinamos nesta igreja apostólica. Mas por isso, então, irmãos, busquemos este entendimento de Deus, o nosso Pai. Tenho uma certeza de que, se assim nós buscarmos com fé, Deus irá nos conceder para cada um de nós, e nós iremos conseguir enxergarmos a luz do Espírito Santo de Deus que está diante de nós, a iluminar o caminho de todos aqueles que almejarem seguir por esta caminhada com rumo certo para o reino dos céus. Queridos, guardem estas palavras em seus corações e que nesta oportunidade todos possam abrir os seus corações para Deus, expor a sua necessidade e buscar o entendimento nesta palavra de doutrina e disciplina apostólica. Desejo que a Santa Barrosa, com o nosso profeta Santo Irmão Aldo, continue assim, abençoando cada vez mais a todos os nossos irmãos, para que juntos trilhemos com firmeza, com garra, neste santo caminho, com direção, com este rumo para a glória celestial. Desejo assim que estas palavras fiquem em vossos corações e que coloquem em prática em vosso viver, enquanto aqui nós estivermos nesta terra. Prezados e amados irmãos, nós iremos nesta oportunidade passarmos para então o momento de nossas orações individuais. E para que nós se preparemos para esta oportunidade, quero convidá-los, aos nossos irmãos aqui presentes, que puderem para se colocar em pé, convidá-los também aos internautas, se for possível no seu lar, na sua casa, junto aos seus familiares, que possam também reverenciar este momento a Deus, aos pais, mães, tanto aqui presentes quanto aos internautas. Ensine aos seus filhos, seus pequenos, desde o berço, o valor da oração, o significado da oração, e que assim possam crescer aprendendo a palavra de Cristo Jesus. Cantemos no nosso inário o hino de número 176, tem como título Reunidos em Oração. Muito bem, prezados irmãos, é chegado então este momento que teremos reservado para nós alguns minutos para fazer as nossas orações individuais. Que todos assim possam reverenciar este momento a Deus e assim façam então as suas orações.
Amém. Que os nossos irmãos possam manter a sua fé e esperança de que assim foram ouvidas nos céus a sua oração, o seu clamor, a sua súplica, e aquilo que for da justiça de Deus e do merecimento de nós, seremos assim alcançados por estas bênçãos. Cantemos também do nosso hinário de número 81, Glória e Louvor. Amém. Prezados, chegamos aqui ao final de mais um trabalho de nossa reunião de oração. Quero deixá-los meus sinceros agradecimentos carinhosamente a cada um de nossos irmãos que aqui estiveram presentes nesta oportunidade. Agradecer também aos nossos queridos irmãos, amigos internautas que nos deram esta companhia até este momento. Também aos nossos queridos companheiros de ministério, pastores, pelos vossos trabalhos, obreiros, diaconisas, a este coral, os coristas, músicos, regentes, titulares, seus adjuntos. Agradeço-lhes em nome da Santa Borrosa e do Santo Irmão Aldo pelos vossos trabalhos que assim realizaram nesta oportunidade. E desejo que a Santa Borrosa, que o nosso profeta Santo Irmão Aldo, assim continue abençoando a todos os nossos irmãos. Prezados, antes da nossa oração final, temos um convite para que todos os nossos irmãos aqui no próximo sábado possam estar presentes para prestigiarem a cerimônia de casamento. Então os noivos Késia, Jennifer da Silva Souza e Messias Azevedo da Costa convidam a igreja para a cerimônia de casamento que será realizada no próximo sábado, dia 16/9, com início às 15h30. Então está aí em nome dos noivos, convite para todos os nossos irmãos aqui estarem no próximo sábado, dia 16, às 15h30, para então prestigiarem esta cerimônia de casamento. Amém. Convido assim aos irmãos se colocarem em sentido de oração. Oremos encerrando o trabalho de nossa reunião. Amantíssimo Deus e nosso querido Pai Celestial, nós muito te agradecemos, ó Deus, por esta oportunidade, em que mais uma vez concedeu-nos a oportunidade de podermos aqui ouvirmos a Tua palavra, Teus ensinamentos, Tua doutrina, Tua disciplina, ó Pai, porque nós cremos que verdadeiramente esta igreja apostólica é guiada pelo Senhor. Temos um governo que é teocraticamente, diretamente dos céus, e por isto esta doutrina e disciplina é perfeita. E aqui nós estivemos então, ainda estamos, onde busquemos conhecermos, adquirirmos mais conhecimento nesta doutrina e nesta disciplina apostólica. Querido Deus, querido Jesus, ó Santa Borrosa, ó querido profeta Irmão Aldo, neste momento, estes nossos irmãos e irmãs aqui presentes, os internautas em seus lares, reunidos com os seus familiares, fazem as suas orações, clamam ao Senhor, ó Deus, mais uma vez. Eu não sei qual é o pedido, a necessidade destes teus filhos, mas o Senhor conhece o coração de cada um de nós. Eu lembro-me também, envolvo a esta oração todos estes nomes que foram aqui depositados nesta caixa de pedido de oração. Da mesma forma, não tenho este poder de saber a necessidade dos teus filhos, ó Santo Irmão Aldo, mas o Senhor tem este poder
O Senhor conhece o coração, a vida de cada um de nós. E por isso, irmão Aldo, eu coloco em tuas mãos, para que dá o entendimento para aqueles que precisam, para que possa dar o perdão para aqueles que buscam o perdão, para que possa dar a oportunidade de se reconciliarem com o Senhor, Santo Irmão Aldo, com Deus, com Jesus, com a Mãe Virgem Maria Santíssima, para que possam voltar novamente, talvez se for esta necessidade, a trilhar neste caminho de luz, para que resplandeçam luz verdadeiramente em seu espírito, em sua alma. Queridos e amados irmãos e irmãs, que todos nós tenhamos esta sabedoria, este conhecimento espiritual, para que possamos seguirmos em passos firmes, sem podermos se dispersarmos deste caminho, mas que a firmeza do Santo Irmão Aldo, da Santa Avó Rosa, esteja a nos sustentar em todos os momentos de nossas vidas, para que não venhamos perder este foco para chegarmos à glória de nosso Deus. Prezados, amados irmãos e irmãs, queridos internautas, que nesta oportunidade recebamos todos a bênção de nosso Deus, a bênção gloriosa, a virtude também do Espírito Santíssimo do Pai. Recebamos também a bênção de Jesus, da Virgem Maria, da Santa Avó Rosa e do Santo Profeta Irmão Aldo, e que assim possam permanecer conosco hoje e para sempre. Amém. A paz do Senhor aos nossos irmãos e até uma próxima oportunidade.